Grande Prêmio CAPES de Tese 2013. Vídeo aula. Bom dia, pessoal. Meu nome é Meriane, eu sou dentista e sou da cidade de Fortaleza, no Ceará. Em 2000, eu terminei minha graduação em odontologia e desde então eu tenho exercido essa profissão no consultório dentário. Entretanto, nos últimos anos, eu cursei mestrado e mais recentemente doutorado, que são cursos que você pode fazer depois de formado, que são voltados para o ensino e para a pesquisa, na busca de soluções e conhecimento para os problemas que você encontra no dia a dia de sua profissão. Quando você termina o doutorado, você apresenta a tese de doutorado, que na verdade é um conjunto dos resultados que você obteve dos seus estudos que você fez durante esses anos, tá? No meu caso, eu estudei o efeito anticárie de materiais odontológicos beneficiados por nanotecnologia durante meu curso na Universidade Federal do Ceará, com orientação da professora doutora Lidiane Carla. Bem, pessoal, o que eu pude, durante todos esses anos de formado, de dia a dia no consultório dentário, o que eu pude confirmar e observar é que a cárie ainda é um grande problema bucal, afetando todos os pacientes, desde a infância, na fase adulta e na velhice. E isso ocorre não só no Ceará, mas em todo o país e em todo o mundo. E para tentar explicar melhor a minha tese, eu vou considerar alguns importantes pontos que a gente deve explicar para que vocês consigam entender melhor o porquê dos meus estudos e como foi que eu fiz, e principalmente com que finalidade, para que eu fiz os estudos. Então, gente, a cárie, ela ocorre inicialmente pelo acúmulo de resíduos de alimento da nossa dieta, principalmente de açúcar, que entram em contato com a superfície do dente e são utilizados por bactérias para a produção de ácidos. Bem, pessoal, então as bactérias que produzem ácidos, elas são conhecidas como bactérias cariogênicas, tá? Daí o nome está dizendo, cariogênica relacionada à cárie. Daí os principais bactérias são a Streptococcus mutans e o Lactobacillus. Mas isso não quer dizer que só são elas as responsáveis pela cárie. Na verdade, o que ocorre é um conjunto de bactérias que vivem numa comunidade, interagindo e são capazes de produzir ácidos, tá? Nós conhecemos essa comunidade, esse conjunto de bactérias, como placa dentária, que é aquela massa branca que se acumula na superfície do dente. Então, quando as bactérias produzem ácido, o ácido bacteriano vai promover a desmineralização do dente, tá? Agora a gente vai lembrar um pouquinho da nossa aula de português, onde a gente aprende que o prefixo des tem um valor negativo ou de oposição. No nosso caso, desmineralizar significa perder mineral. Ou seja, a gente vai começar a perder o mineral e apresentar então essas áreas esbranquiçadas que nós temos aqui, que começam a aparecer na superfície do dente, ok? Então, por que o mineral é tão importante para o dente? Nessa figura aqui, gente, podemos observar que o dente, que na parte externa, o esmalte, ele é constituído de 90% mineral, principalmente de um mineral cristalino, que tem na sua composição cálcio e fosfato. Então, basicamente, nós temos muito cálcio e muito fosfato na composição do esmalte do dente. Na dentina, que é essa parte interna do dente, ela é composta de 70% mineral, tá? Então, a gente pode ver que, no geral, o dente apresenta uma grande parte, composição dele, grande parte do dente é formado de cálcio e fosfato, tá? E isso é por isso, quando nós temos o ataque de ácido das bactérias, principalmente do ácido lático, que é um ácido que a bactéria gosta de produzir, nós temos então a perda de mineral. O cálcio e o fosfato, eles saem da estrutura do dente.
tem uma desmineralização, uma perda de mineral. Gente, as consequências da cárie, ela é ainda mais severa quando ela ocorre no dente que já foi restaurado, tá? A cárie secundária, recorrente ou reincidivante é uma cárie que ocorre ao redor das bordas, das margens da restauração. Nessa figura aqui, nós temos uma restauração, certo? E nós temos a cárie formando ao redor da restauração. Então, aqui temos uma cárie secundária. Ok? E essa cárie, ela é produzida da mesma forma que a cárie normalmente é formada, pela produção de ácidos que se acumula sobre o material restaurador ao redor das restaurações. Então, gente, quando nós temos uma cavidade afetada por cárie, nós precisamos restaurar, reconstituir a forma e a função do dente. E é por isso que o dentista faz a restauração, para preencher aquela cavidade que antes estava ocupada pela bactéria e pelo material que os ácidos destruíram. Então, a cavidade é limpa, então o dentista aplica o material restaurador. Nós temos diferentes tipos de materiais restauradores, e vocês devem conhecer algum deles, como por exemplo a restauração de amálgama, que é a restauração de liga metálica, que ela é escura, um pouquinho escura, cinzentado, quase preta. Nós temos a restauração de ionômero de vidro, que é uma restauração branquinha, que tem uma restauração que libera flúor, uma restauração muito boa. E temos as restaurações formadas pelos sistemas adesivos e resina. Esse último conjunto de materiais, sistemas adesivos e resina, ele é bastante interessante porque ele é bastante utilizado na clínica. O dentista usa bastante no seu dia a dia e é bastante popular, porque é o conjunto de material que permite que a gente faça a restauração na cor do dente. Tá? Então, quando a gente quer fazer uma restauração da cor do dente, a gente vai utilizar então sistemas adesivos e resina. O sistema adesivo, ele praticamente pode ter até 3 componentes, tá? O ácido, o primer e o adesivo. Então, a gente aplica o sistema adesivo, ativa com a luz, aplica o material restaurador, no caso a resina, e ativa com a luz. Para explicar melhor essa parte dos materiais, vou fazer um vídeo demonstrando como é que a gente faz a restauração para vocês verem, ok? Bem, pessoal, para ajudar a explicar esse material, vou fazer uma demonstração como a gente faz uma restauração de resina. Tá, então, inicialmente, vamos aplicar o primeiro componente do sistema adesivo, que é o ácido. Então, aqui temos nossa cavidade, tá? Já está limpa, já foi removida a cárie, então, aplicamos o ácido. Vamos remover esse componente com água, lavando. Depois disso, a gente seca. Então, vamos aplicar o primer, que é o nosso segundo componente. O primer, ele é um ajudante do adesivo. Ele vai permitir que o adesivo faça uma boa união entre a resina e o dente. Então, aplicamos uma camada de primer. Então, aplicamos uma camada do terceiro componente do sistema adesivo, que é o adesivo propriamente dito. Aplicamos com esse pequeno pincel. Aplicamos o adesivo, que vai permitir a união do material restaurador da resina com o dente. Colocamos uma luz para poder ativar esse material. E então, aplicamos a resina, que é o material restaurador da cor do dente. Pegamos uma pequena quantidade. E então, preenchemos aquela cavidade que antes estava com o material destruído pelos ácidos das bactérias. E assim fazemos nossa restauração da cor do dente. Utilizamos a luz novamente para endurecer. E
E assim está pronta a nossa restauração da cor do dente. Bem, pessoal, vocês viram então como a gente faz uma restauração, fica legal, da cor do dente, ótimo. Tudo ficaria perfeito se não fosse um grande problema que nós temos, que é o problema da cárie secundária. A cárie ocorre ao redor da restauração, e isso é com grande frequência. A gente vê todo dia no consultório dentário. Faz parte da rotina a gente encontrar muita cárie secundária ao redor das restaurações. Então, independente do material, seja ele o amálgama, seja ele o ionômero de vidro ou a resina, as bactérias produzem ácido e formam a cárie recorrente ao redor do dente. Então, pessoal, diante desse problema, a gente começa a pensar, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer que como é que eu posso ajudar as medidas de prevenção que a gente já conhece da cárie? Como escovação, uso de pasta com flúor. Como é que eu posso estar ajudando a prevenir a cárie através do meu material restaurador, tá? Eu sei que para desenvolver cárie, eu tenho que ter a bactéria sobre o material restaurador, tá? E também sei que o ácido que ela produz promove a desmineralização. Então, nós temos que ver uma forma de pensar numa solução que possa nos ajudar a reduzir a quantidade de bactéria ou até mesmo eliminar e, no caso, reverter a desmineralização, reverter a perda de mineral. No outro caso, então, como é que a gente pode estar promovendo a reversão desse material? Em vez de perder, trazer de volta o mineral perdido. Bem, pessoal, essa foi a problemática que eu investiguei na minha tese de doutorado. Desenvolvimento de materiais restauradores que podem reduzir a bactéria, ou seja, são antibacterianos, e materiais restauradores que podem reverter o processo de perda mineral. Ou seja, em vez de promover a desmineralização, o material restaurador vai remineralizar, vai trazer de volta. Tá certo? Tá? Então, resinas compostas e sistemas adesivos são materiais que são bastante utilizados e estão em constante desenvolvimento. Inclusive, nós temos tecnologia aplicada para o seu aprimoramento, ou seja, tecnologia que estão sendo utilizada para deixar meu material melhor. Como é que eu posso deixar o meu material mais resistente para quando o paciente morder sobre a restauração, resistir, ser mais resistente? Como é que eu posso, que tecnologia eu posso estar utilizando para deixar esse material mais bonito, mais parecido com a cor do dente? Então, nós temos tecnologia sendo aplicada para o desenvolvimento desse material, em especial a nanotecnologia. A nanotecnologia, ela é uma tecnologia na qual se estuda, fabrica e se utiliza componentes num tamanho extremamente pequeno, tá? Tá aí o nome, nanoescala, nanotecnologia. O meu material, ele vai ser, minha partícula, a minha parte do material vai ser bem pequenininha, 100.000 vezes menor que 1 milímetro. Então, é bem pequeno, tá? Ótimo. Então, o que é que acontece? Quando a gente utiliza a nanotecnologia, quando a gente começa a utilizar partes da resina, partes dos adesivos no tamanho bem pequenininho, esse material começa a apresentar diferentes propriedades, tá? Então, se antes o meu material ele tinha uma resistência média, ou ele era fraco à mastigação, quando eu coloco partes dele num tamanho bem pequenininho, eles começam a ser mais resistentes, apresentam mais resistência à mastigação, tá? Isso se deve à área de superfície elevada. Como a partícula é bem pequenininha, ela é capaz de interagir, ela reage melhor com os outros componentes ao seu redor, tá? Então, a gente pode, com a nanotecnologia, potencializar propriedades, ou seja,
aumentar a força, a resistência do material, deixar o material mais bonito, ou a gente pode aparecer novas propriedades que antes não tinha quando o material era utilizado no seu tamanho convencional. E quando você diminui, você descobre que tem uma nova propriedade, uma nova aplicação. Tá? Então aqui nós temos o nosso sistema restaurador, que é o sistema adesivo e a resina. E nós temos então a nossa partícula, que ela passou de ser de 1 milímetro, 1 micrômetro, ou seja, passou do tamanho micrométrico para ser utilizado no tamanho bem pequenininho, 1000 vezes menor, nanométrico. E ele está sendo incorporado no sistema adesivo e na resina. Então, melhora as propriedades mecânicas, melhora as propriedades ópticas. Mas será que ajuda a prevenir cárie? Será que a gente pode usar essa tecnologia para melhorar o combate à cárie? Foi por isso que a gente fez as nossas pesquisas. Então, nesse doutorado, eu fiz várias pesquisas, tá? Então, os primeiros estudos, eu fui ver capacidade de promover, de prevenção da cárie com materiais resinosos. Quando eu falo material resinosos aqui, eu incluo tanto os adesivos, as resinas, todos os materiais da cor do dente, que apresentam na sua composição um pedacinho bem pequenininho, uma nanopartícula. E também, bem como apresenta um agente remineralizante, no caso, capaz de promover a mineralização, que é o prevenir a cárie, que é o flúor, tá? Então, a gente pesquisou esses materiais e a gente observou que eles apresentam pouca ação anticárie, eles não são tão eficazes, capazes de promover um importante combate à cárie. Ajuda um pouquinho, mas ajuda, tá? Então, o tamanho da partícula do agente, ela é mais importante quando eu quero uma ação anticárie. Isso quer dizer que a partícula pequenininha que tinha sido colocada nesses materiais, ela pode melhorar a força mecânica, ela pode melhorar a propriedade estética, mas não necessariamente ela vai ajudar a prevenir a cárie. Para poder ajudar a prevenir a cárie, no processo de promoção, o meu agente, a minha partícula tem que ser bem pequenininha, é a partícula que é capaz de matar a bactéria ou remineralizar, tá? Então, foi isso que foi feito nos estudos seguintes. A gente pegou um agente antibacteriano, tanto a nanopartícula, que no caso aqui nós utilizamos um monômero, que a gente incorporou também na composição para ver a ação antibacteriana, como a nanopartícula de prata, que a prata é conhecida como um bom antibacteriano, é capaz de matar a bactéria, mas nesse caso nós utilizamos a nanopartícula, a partícula pequenininha dela, que quando a gente coloca a prata num tamanho bem pequenininho, ela tem a propriedade melhorada. Então, se no tamanho convencional ela mata a bactéria, quando ela está bem pequenininha, ela mata muito mais. E ela é capaz, então, de inclusive interagir com a bactéria, entrar na bactéria e matar. Então, a nanopartícula de prata, ela foi incorporada, e aqui está uma foto dela para vocês verem. Ó, a nanopartícula de prata, tá? Isso aqui ela dentro do adesivo, dentro do primer e dentro do adesivo, tá? E ela foi incorporada numa concentração bem pequenininha, 0,1%, bem pouquinho, tá? Ótimo, então a gente foi testar. Primeiro fomos fazer o teste de resistência, de união. O que quer dizer? Será que na hora que eu colocar o meu agente antibacteriano, no caso a nanopartícula de prata, o meu adesivo vai ficar mais fraco? Vai soltar a restauração? Vai ter pouco efeito de união entre o material restaurador e o dente? Então, a gente foi testar. E o nosso resultado, a gente observou que não há diferença entre o material. Aqui é o material sem o agente antibacteriano. E aqui são os materiais com o agente antibacteriano. Não houve diferença. Todos apresentam mais ou menos a mesma faixa de resistência. Todos têm, então, o mesmo comportamento. Tá? Isso é bom. Então, continua forte meu adesivo. Não teve alteração com a incorporação. Então, segue então para os testes antibacterianos, tá?
Como foi que a gente fez? A gente pegou a placa dentária, aquele conjunto de bactéria que se forma na superfície do dente, e colocou para crescer sobre o primer e sobre o adesivo, tá? E aí, gente, a gente foi testar a produção do ácido lático e atividade metabólica. Atividade metabólica, vamos lá lembrar a aula de biologia, capacidade de produzir energia, bactéria saudável, bactéria forte, produz muita energia, está produzindo ácido, está ativa. Bactéria que foi danificada pelo agente antibacteriano, tá? Que foi reduzida pelo agente bacteriano, ela está fraca, ela tá não com as suas forças normais, então ela não está produzindo uma atividade metabólica alta, tá? Então a gente foi ver como é o comportamento da bactéria quando ela está pertinho do nosso material. Produção de ácido lático, tá? Ácido lático é um ácido que a bactéria cariogênica, ela gosta bastante de produzir, tá? Então, se a bactéria está saudável, ela está produzindo muito ácido. Então, o nível de ácido lático vai estar alto, tá? E se a bactéria foi danificada pelo agente bacteriano, se a nanopartícula de prata foi capaz de danificar, de perturbar o comportamento da bactéria, de matar a bactéria, ela vai ter uma baixa produção de ácido lático. E a gente também foi contar. Bactéria morta não cresce. É uma bactéria viva, cresce. Então, quantas bactérias cresceram perto do meu material sem agente antibacteriano? Quantas bactérias cresceram perto do meu material com agente bacteriano? E aqui a gente tem os resultados. Os resultados a gente pode ver que contagem de bactérias, tá? As bactérias cresceram bastante, aqui no caso 50 bactérias, muitas bactérias cresceram quando elas estão perto do material sem o agente antibacteriano, do controle, tá? Aquele que não tem, o material normal. Mas, quando a gente coloca as bactérias para crescerem perto do material que tem um agente antibacteriano, a gente pode observar uma boa redução, tá? Então, essas bactérias morreram. Mesma coisa quando a gente vai fazer a contagem de bactérias relacionadas a cárie. A gente vê que houve uma redução boa, tá? Em torno de 80% das bactérias morreram. Olhando para a produção de ácido lático que a gente observa, bactéria perto do material controle, o material que não tem um agente bacteriano, produz bastante ácido lático, tá? Níveis altos. E quando a gente bota perto do material, a bactéria produz menos ácido lático. Mesma coisa, atividade metabólica. Bactéria forte, saudável, produz bastante atividade metabólica. Quando aqui ela está perto do material que tem um agente antibacteriano, ela foi danificada, então ela apresenta menor atividade metabólica. E nosso último teste também foi o teste de viabilidade bacteriana, o LifeDead, que é o teste que a gente fez para ver, colocamos as bactérias para crescer sobre o material e levamos para o microscópio. E com esse microscópio a gente consegue ver verde a bactéria viva e vermelho a bactéria morta. Então, quando a gente olha aqui no controle, a gente observa que é um material que não tem o agente antibacteriano, tá tudo verde. Tudo verde, tudo vivo. Então, a bactéria cresceu normalmente, não foi danificada. Mas quando a gente começa a ver as imagens das bactérias que cresceram perto do material restaurador, contendo o agente antibacteriano, a gente observa áreas vermelhas. Ou seja, área de bactéria morta, área de bactéria danificada, que não teve sua atividade normal, tá? Então, esses, pessoal, foram resultados bons, mostrando que a gente conseguiu reduzir a bactéria, tá certo? Nos estudos seguintes também, a gente foi ver a ação remineralizante. Meu material é capaz de promover a remineralização, de trazer cálcio fosfato de volta para a estrutura do dente. Então, a gente colocou
o agente remineralizante, que foi a nanopartícula de fosfato de cálcio amorfo, que aqui a gente vai chamar de nano-ACP. A gente colocou o nano-ACP dentro do componente adesivo e dentro da resina, tá? Em diferentes concentrações. Olha aqui o tamanho do nano-ACP. Então, tá aqui o nosso nano-ACP, tá? É essa estrutura branca aqui, tá? Só para fazer uma comparação, olha aqui o tamanho do nano-ACP e o tamanho da nanopartícula de prata. Uma prata bem menor, tá? Então, a gente foi observar. Então, fizemos teste de concentração de cálcio e fósforo. Fizemos a avaliação da perda mineral, se perde mineral ou não, quanto perde. Então, fizemos essa análise também. E a concentração de cálcio e fósforo é importante porque o cálcio e o fósforo faz parte da composição do dente. Então, se você tem pouco cálcio e fósforo,